Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 7 de abril de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. São 5 horas e 54 minutos aqui na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. Para quem não sabe onde fica este lugarzinho, o horário é o mesmo horário de Brasília. 23 graus por aqui. Deixa eu ver o que promete para hoje. Maior parte do tempo nublada. Ontem eu pensei que ia chover, não choveu. E a máxima de hoje é 29 graus. Nossa, hoje e amanhã vai fazer bastante calor. Amanhã chega a 32. Jesus! Ontem fez muito calor também aqui. Meu Deus do céu. Mas amém. Eu não gosto do calor, mas o calor agora já não é mais como era no verão, né? Ele tem sempre um ventinho. Tá sempre mais... Choveu aí, Mari? A noite toda? Aqui não choveu. Fechou o céu, eu falei vai chover. Não choveu. E hoje vamos ver. Promete um dia quente, hoje e amanhã. Vamos lá. Vamos começar. Hoje é o Dia Internacional do Castor. Castor, o animalzinho, tá? Não é nome de pessoa. É o animalzinho. Hoje é o Dia Internacional do Castor. Não tem castor no Brasil, né? Castor tem aonde? Castor eu sei que tem nos Estados Unidos, América do Norte, então deve ser, né? Deixa eu ver aqui, ó. Castor. Mas não é o Castor de Andrade, mas castor é um bicho muito, muito fofinho. Castor, ele... Aqui no Brasil, Castor é marca de... É uma marca de colchão. Deixa eu pôr onde vive, fica mais fácil, né? Os castores são animais semiaquáticos que vivem em rios de correnteza lenta, lagos, pântanos e córregos arborizados na América do Norte, Europa e Ásia. Eles constroem represas e tocas com galhos e lama para criar seu habitat ideal, preferindo áreas com vegetação densa para alimentação. Esse é o castor. Ele é muito fofinho, né? Mas é um roedor com dentes bem grandes, bem grandes. Eu não teria coragem de primeira assim de fazer um carinho no castor. Mas dizem que ele é bonzinho, né? Bom dia, Riri, meu irmãozão querido. Deus abençoe. Como é que foi o primeiro dia de trabalho? Primeiro não, né? Segundo já. Segunda, terça... Não, primeiro, né? Primeiro. A Mari tá falando que é um ratão, mas ele é mais fofinho do que um rato, né? Tinha muito... Sabe onde tinha muito castor? Nos desenhos do Pica-Pau, né, Mari? Nira, querida, minha carioquinha preferida, Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus te dê um lindo dia. Elvira, meu amor, seja bem-vinda. A Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela Aline, pelo Ricardo e pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia. Sempre muito carinhosa pedindo pela minha vida e também pelo nosso ministério. Deixa eu arrumar aqui isso. Posição ideal. Mas eu também preciso alcançar o mouse, né? Não é só a posição ideal. O Riri falou que foi bem, graças a Deus, amém. Dona Terezinha já chegou? Já serviu o cafezinho? A Márcia pede oração por toda a família, em especial pela Dona Olga.
Amém. Oremos. Bom, nós estamos na semana de jejum. Nós começamos nossa semana de jejum coletivo no domingo de Páscoa. Estamos jejuando domingo e vamos de domingo até sábado às 8 horas da noite. Amém? Se você ainda não está participando do nosso jejum, corre, que ainda dá tempo de você começar agora. Pega uma folhinha de papel, escreva todos os teus pedidos de milagres, de cura, as pessoas, tudo que você pede em oração, coloca num papelzinho agora, enquanto eu vou ler o Evangelho. Você vai escrevendo os teus pedidos para o jejum, amém? E aí você consagra uma alimentação ao Senhor. Quem não sabe jejuar, me chama no WhatsApp, eu ensino, e você começa hoje. E todos os dias de manhã nós vamos consagrar ao Senhor o nosso dia de jejum, tá bom? E orar com todos os pedidos nas mãos. Então você que está com seus pedidos, já fique com ele nas mãos, porque assim que nós acabarmos a leitura do Evangelho, nós já vamos fazer a nossa oração. A Vanusa pede oração pela sua família, pela Ana Evelyn. Nossa, nome muito bonito, né? Difícil de falar. Andressa. Amém. Então vamos lá. Nós estamos em Mateus capítulo 13. Hoje nós vamos ler na versão NVI, que é de mais fácil compreensão, tá? Diz assim. Se falhar um pouquinho, irmãos, ontem eu fui tirar os pontos do dente que eu extraí. Tá um pouquinho difícil de falar, pouca coisa, tá? Mas dá para entender. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este será grande em quantidade. De quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre as profecias de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado num terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra logo recebe, e recebe com alegria. Todavia,
visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve, Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e a dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e se formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no os feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças, e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam-os fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam:
De onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes de milagres? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da mãe dele não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Até aqui, glória a Deus. O livro de Mateus é um livro muito forte, com palavras muito fortes, mas que nos ensina muito também, né? Em nome de Jesus. Bruna, filha querida, meu amor maior, seja bem-vinda, bom dia. Silvia, filha querida, seja bem-vinda, Deus abençoe, te dê um lindo dia, em nome de Jesus. Nanda, irmã querida, seja bem-vinda, Deus te abençoe, te dê um lindo dia, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Vou só lembrar você mais uma vez, nós estamos hoje no terceiro dia da nossa semana de jejum. Se você ainda não começou a jejuar conosco, se você não escreveu os teus pedidos de milagre, faça isso hoje e comece a jejuar hoje. Amém? Consagre o seu alimento. Se você não sabe como fazer, me chame no WhatsApp e bem rapidamente eu vou te ensinar como participar desse jejum. Tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o teu santo nome. Nós entramos à sua presença, meu Deus, neste dia 7 de abril de 2026, às 6 horas e 11 minutos desta manhã, no raiar do dia, no romper da noite para o dia, para termos, meu Deus, a certeza de que teremos as nossas primeiras atitudes diante do Senhor, de que essa é a nossa forma de mostrar a Ti que o Senhor é a nossa prioridade, de que cremos, meu Deus, que o Senhor é quem nos envia a chuva no tempo certo, que o Senhor é quem nos envia o suprimento no momento certo, que nos cura no momento certo. Nós queremos, na verdade, declarar, Pai, que nós confiamos no Senhor e que toda a nossa fé, toda a nossa esperança é Sua. Nós sabemos que nós somos falhos, somos fracos, somos duvidosos, não somos, meu Deus, pessoas confiáveis. Nós não cumprimos nem o que prometemos a nós mesmos. Temos dificuldade em lidar, meu Deus, com os prazeres da carne. Grande parte das decisões que tomamos no dia a dia é baseado, meu Deus, naquilo que a nossa carne pede e não naquilo que o Senhor nos ensina. Esta é a grande causa das nossas dores. O grande motivo das nossas dores, meu Deus, não é o diabo, não é o mundo espiritual, são as nossas escolhas. E por sabermos, meu Deus, que somos falhos nesse quesito, nós colocamos o dia nas Tuas mãos, para que seja feita a Sua vontade, para que o Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria que nos falta, a força, a fé, a energia, o dínamos, que é o Teu Espírito Santo, que faça explodir dentro de nós, meu Deus, o Seu poder, a Tua glória, a Sua majestade, que o Seu nome seja glorificado através do testemunho das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Recebe, meu Deus, a consagração deste terceiro dia da nossa semana de jejum, o jejum de Páscoa. Que suba ao Seu trono como o cheiro de um incenso agradável, que esse jejum nos aproxime do Senhor. Peço que o Senhor olhe, meu Deus, para cada pedido colocado nesta folha de papel. Que esses pedidos subam ao Seu trono também como o cheiro de um incenso agradável, que o Senhor receba. Que o Senhor, meu Deus, de acordo com a Tua justiça, com a Tua vontade, com o Teu tempo, faça acontecer na vida dos Teus filhos conforme a fé de cada um. Declaramos nesta manhã de terça-feira Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outro, e que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras,
Somente diante de Jesus Cristo nós entregaremos o nosso louvor e a nossa melhor adoração. Pregamos às nações porque isso nos foi, meu Deus, dado como missão. Pregamos às nações que Cristo nos amou de forma tão grande, que Deus nos amou de tal forma, que não poupou a vida do seu Filho Jesus por amor a nós. Jesus se entregou, se fez maldito no nosso lugar. Sofreu a nossa dor, morreu a nossa morte, mas ressuscitou no terceiro dia, para nos trazer as boas novas do reino, para nos incluir na história, para dizer que a partir daquele momento, todo aquele que em Cristo crer seria salvo. Nós que não éramos, passamos a ser em Jesus Cristo chamados filhos de Deus. Passamos a ter parte na herança. Passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo do reino dos céus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não merecíamos, mas o seu amor encobriu a multidão dos nossos pecados. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada amanhecer. Eu te peço, nesta manhã de terça-feira, Paizinho, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Assim como nós nos esforçamos a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Tira, meu Deus, de sobre nós neste dia o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos neste dia a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda, e que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, no nome de Jesus eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Paizinho, a minha irmã Nanda pede oração pela sua filha Ana Luísa, que está sendo perseguida por uma colega na escola. Envia os teus anjos, Pai. Protege, em nome de Jesus Cristo. Livra de todo mal, que esta oração, meu Deus, tenha poder na vida da tua filha, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a Nath, que chega para orar conosco também neste momento. A ela, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. A Mari pede para que o Senhor cuide de nossas famílias. Amém. A Marinela, Senhor, nossa irmã, entra também nesta oração, pedindo que o Senhor a abençoe e restaure a sua família. Em nome de Jesus, está apresentado diante de Deus. Paizinho, nós sempre começamos esta manhã te agradecendo. É muito sério nós termos o entendimento de que tantas pessoas estão agora numa posição de desespero, de angústia, de dor,
de incerteza, tantos lares desfeitos, tantas pessoas, meu Deus, agora em hospitais orando, outras em velórios se despedindo de pessoas, meu Deus, sendo vítimas de violência, e o Senhor preparou para nós a melhor parte. Por mais difícil que pareçam as nossas lutas, Pai, o Senhor tem preparado para nós um banquete diante dos nossos adversários. Nós estamos aqui, estamos de pé. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. O Senhor nos permitiu estar aqui nesta manhã. Poderíamos estar em outro lugar, mas o Senhor nos colocou como atalaias. O Senhor nos convocou nesta manhã para ser igreja, para orar, para interceder e para entregar, porque melhor é dar do que receber. Melhor é orar do que receber a oração. O Senhor mudou a vida de Jó quando este orava pelos seus amigos. E este é o papel da igreja: orar por aqueles que precisam, por aqueles que gostariam de estar aqui no nosso lugar, mas que por motivos maiores não estão. Nós te agradecemos, Pai. Mais uma vez, muito obrigado por podermos estar aqui na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. O teu filho Ednilson pede oração pela sua família, saúde e o seu trabalho. A Rosinha pede, meu Deus, a cura para o seu marido que está com câncer. Deus vai fazer a obra e nós vamos ler esse testemunho, Rosinha. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Maior é aquele que prometeu. Abençoa, Senhor, a minha esposa Valéria, que entra na oração. Minha irmã Alcione, que entra na oração. Alcione pede, meu Deus, pela vida profissional da Tamires. A Valéria pede pela saúde da Nilza, da Sandra, da tia Lourdes, dos irmãos da igreja, pela minha vida e pela nossa família, em nome de Jesus. Alcione pede pelo Agenor Vieira Filho, Tamires Pontes, pela libertação, salvação da vida sentimental, saúde, libertação dos vícios. O Riri pede, meu Deus, por livramentos profissionais. A Nanda confirma a oração com o seu amém. A Rosinha diz ao Senhor que crê nesta palavra. Louvado seja o Senhor. Pai, nós cremos. Há milhares de anos o teu povo te chama pelo nome de Jeová Rafá. Porque todos aqueles que cruzaram o seu caminho foram curados. Nós fomos curados. O profeta Isaías declarou: o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia nos conta, meu Deus, curas divinas. Nós, durante esta caminhada de fé, acompanhamos curas maravilhosas. Temos testemunhos a dar, meu Deus, neste grupo. Testemunhos lindos, poderosos. Podemos declarar que tragada foi a morte pela vida. O Senhor está no nosso meio. Bendito seja o Senhor que nos faz igreja. Eu clamo ao Senhor, Pai, visita os nossos irmãos que estão doentes, com dor, sofrendo, acamados, desenganados. Visita, meu Deus, os nossos irmãos que estão com um diagnóstico terrível, assustador. Que os teus filhos não se esqueçam, Pai. Que mais assustador que possa ser o nome, o rótulo dado a esta enfermidade, o seu nome é sobre todo nome. Nada é maior do que o teu poder. Existem coisas que aos homens são impossíveis, mas para ti, Pai, nada é impossível. Curar um resfriado e curar um câncer para o Senhor dispõe do mesmo poder. Não haverá nada demasiadamente grande ou difícil para o Senhor. Então somente creia. Haverão dias difíceis. Haverão dias em que nós acharemos que está tudo perdido. Mas não são os nossos pensamentos que valem. São os pensamentos do Senhor. E são pensamentos de vida e não de morte.
para nos dar o fim de prosperidade que Ele deseja para as nossas vidas. Ele mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor já venceu as nossas enfermidades, o Senhor já venceu a sua dor, a sua enfermidade. Paizinho, como igreja nós nos unimos e oramos. Visita os hospitais, Pai. Envia dos teus anjos, envia o teu Espírito Santo. Envia nos velórios, meu Deus. Dá o consolo que a palavra humana nesta hora não pode dar. Não há nada que possa ser dito nesta hora que traga conforto. Os teus filhos precisam sentir a tua presença para continuar tendo força para viver, para continuar tendo força para caminhar. Visita, meu Deus, em nome de Jesus. Visita as UTIs, afofa os leitos. Dá, Paizinho, sabedoria aos médicos. Em nome de Jesus, guia a mão do cirurgião, Pai. Abençoa os medicamentos para que de forma sobrenatural tenham um efeito necessário sobre a vida dos teus filhos. Abençoa, meu Deus, os tratamentos para que levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família. Apresento diante do Senhor em oração também os nossos corpos, templo do teu Espírito Santo. Te peço, meu Deus, vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena, um tumor. Cura-nos pelo teu poder, Pai. Tira do nosso corpo a inflamação, a infecção, a dor. Nós somos templo do teu Espírito. Limpa, meu Deus, o templo. Deixa ele são. Livra, meu Deus, das enfermidades da mente, da alma, a ansiedade, o pânico, o medo excessivo, a tristeza profunda, a depressão. Visita os teus filhos, meu Deus, neste dia e dá alegria. Conduz os teus filhos pelo caminho da cura. Em nome de Jesus nós recebemos e te agradecemos, Pai. Porque sabemos que neste momento muitas coisas estão sendo liberadas sobre nós. Muitas curas estão sendo liberadas sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus que cura. Louvado seja. Paizinho, nós também conhecemos o seu nome como Jeová Jireh, o Deus provedor de todas as coisas. O Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, nesta manhã. Nos visita com poder e grande glória. Abençoa a nossa vida profissional neste dia, Pai. Supre as nossas necessidades como o Senhor nos prometeu quando esteve entre nós. O Senhor nos ensinou a não colocar a nossa fé nos homens, dizendo que maldito é o homem que confia no outro homem. O Senhor disse para que nós não confiássemos também nos cenários que criamos em nossa vida, na nossa imaginação, naquilo que os nossos olhos veem, porque o coração do homem, ele é enganoso e o mais corrupto de todos os órgãos. O Senhor nos ensinou a não colocar a nossa esperança nas riquezas, no dinheiro, porque o dinheiro é o princípio de todos os males. Nós não nos reunimos nesta manhã, Pai, diante do Senhor para clamar por riquezas. Nós sabemos o perigo das riquezas. Nós sabemos, meu Deus, a tentação e a sedução que as riquezas trazem para as pessoas que não estão preparadas. Sabemos que o Senhor pode enriquecer a quem o Senhor desejar, do dia para a noite. Mas nós clamamos, meu Deus, a Ti pela Tua promessa, de que hoje o pão estará na nossa mesa, de que cada uma das nossas necessidades serão supridas pelo Senhor. Nós declaramos a nossa dependência em Ti. No dia da nossa falta, no dia da nossa angústia, no dia da nossa fome, meu Deus, é para o céu que nós olhamos, porque é de lá que vem o nosso socorro. O socorro vem do nosso Senhor. Cumpre em nós a Tua promessa de que a igreja jamais será envergonhada, Pai. Tira o espírito de endividamento. Tira, meu Deus, o espírito de miséria.
Derrama sobre esta igreja, sobre todos, meu Deus, os que estão aqui, a sabedoria na vida financeira. Que os teus filhos aprendam, meu Deus, a administrar o dinheiro, a administrar a vida. Que os teus filhos aprendam que jamais prosperarão se gastarem mais do que ganham. Tira o desejo do consumo. Tira o desejo, meu Deus, de ter as coisas desta terra, o status, o poder, a aparência, Senhor. Que levam os teus filhos a comprar aquilo que não pode só para mostrar que tem. Tira o consumismo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ensina os seus filhos a se alegrarem com a vida que têm. Foi o Senhor quem nos ensinou. Ninguém enriquecerá, ninguém prosperará, se não for grato pela vida que tem. Pela vida que tem hoje. Se você não tirar os teus olhos daquilo que você não tem, que te faz sofrer, e passar a colocar os teus olhos naquilo que você tem e se alegrar, a sua vida mudará. Porque eu, em 30 anos de altar, nunca vi um ingrato prosperar. Nunca vi uma pessoa maldizente prosperar, blasfemadora prosperar. Eu nunca vi um reclamão prosperar. Mas um homem cheio de gratidão, este é suprido por Deus todos os dias. Então enche o teu coração de alegria nesta manhã. Se alegre com tudo que o Senhor te deu, porque muitas pessoas gostariam de ter aquilo que você tem. Isso não quer dizer que você não vai ter o melhor, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa aprender a ser feliz com aquilo que Deus te deu. É o primeiro passo. O Senhor Jesus disse que aquele que não se alegra com o que tem hoje nunca se alegrará com nada, porque sempre vai querer mais e mais e mais e mais. Reeduque. Se reeduque espiritualmente. Troque a lamentação. Troque a oração de petição por agradecimento. Coloque diante do Senhor. Diga: seja feita a sua vontade na minha vida, Pai, porque eu não sei o que é melhor para mim. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nesta manhã, eu abençoo a vida dos vendedores, dos corretores, dos professores, dos profissionais liberais, dos comerciantes, dos autônomos, dos empresários, os nossos irmãos, meu Deus, que trabalham no campo, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal. Abençoa, prospera neste dia, dá boas vendas, bons negócios, envia os clientes, Pai, contratos assinados. Envia o suprimento na vida, meu Deus, da sua igreja, para que nós sejamos reconhecidos como povo próspero. Meu Deus, não nos deixa ser envergonhados. Nos dá dignidade de vida. Olha pelos teus filhos que estão aqui nesta manhã e não têm, meu Deus, a condição financeira de saldar dívidas neste dia. Aluguéis, água, luz, internet, contas em aberto. Ajuda, Pai. Ajuda, envia ajudadores. O Senhor disse ao apóstolo Paulo: não tenha medo, ninguém te fará mal, eu tenho muito povo nessa cidade. Faz a tua obra, Deus de amor. Em nome de Jesus Cristo, supre os teus filhos neste dia. Tira desse ciclo de miséria, tira desse ciclo, meu Deus, de escassez. Como nós lemos na palavra de hoje, em Mateus 13. Que haja, meu Deus, a colheita de 30, 60 e a 100 por um. Que haja a colheita de 1 por dia. Que haja a colheita de 2 por dia. Que haja a colheita de mais de 3 por dia. Eu abençoo a vida profissional de cada um dos teus filhos que aqui estão. Paizinho, nós clamamos ao Senhor e chamamos por Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor, o dono da nossa casa, como autoridade máxima da nossa família. Declaramos que sobre a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos amados, sobre a nossa casa está o sangue do Cordeiro, que é Jesus. E assim como aconteceu, meu Deus, no Egito, o espírito da morte passará e não tocará, porque existe em nós uma marca, porque nós pertencemos ao Senhor.
Guarda a nossa casa, guarda a nossa família de todo mal. Dá livramento aos nossos amados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, restaura as famílias, restaura os casamentos, traz de volta aquele que se foi, trabalha no coração, trabalha na mente, Senhor. Ensina o valor da família, traz de volta curado, traz de volta restaurado, Pai. Em nome de Jesus, que seja repreendido agora todo espírito de separação. Eu te peço, meu Deus, devolve o coração do marido à esposa, o coração da esposa ao marido, a reverência dos filhos para com os pais. Que o Senhor tire, meu Deus, de dentro das casas, entrando neste momento com a sua maravilhosa luz, dissipando todas as trevas. Que seja desfeito, meu Deus, toda obra do diabo, toda obra do inferno, toda obra do inimigo, a inveja, a obra de feitiçaria, macumbaria. Meu Deus, o espírito contrário, orações contrárias, ciúmes. Que tudo isso seja desfeito pelo poder do sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas. Salva as casas, salva as famílias, Pai. Nós declaramos que a nossa casa te pertence e damos ao Senhor, meu Deus, liberdade para agir. Nos comprometemos em criar os nossos filhos debaixo dos conceitos cristãos. Nos comprometemos, meu Deus, a fazer dos nossos relacionamentos testemunhos cristãos, santos. Casamento, noivado, namoro, amizades, lugares que frequentamos, roupas que usamos, palavreados que usamos. Nós nos comprometemos, meu Deus, a levar uma vida digna, de sermos reconhecidos como cristãos. Que nenhum de nós sejamos reconhecidos por uma placa, por uma marca, por um rótulo, mas que sejamos reconhecidos como cristãos. Recebe a nossa casa nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu quero abençoar a Mari Doces, que entra conosco nesta oração, que o Senhor abençoe. O Carlos Silva, Pai, abençoa o teu servo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o Agostinho, que entra conosco nesta oração, Pai. Visita a vida do teu filho, as suas necessidades, os seus desejos. Em nome de Jesus. Eu te peço nesta terça-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leve em paz e segurança para a escola. Abençoa o tempo em que ele vai estar ali na escola, Senhor. Livra o meu filho, meu Deus, da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância, do preconceito. Abençoa, meu Deus, as professoras, os tutores, os amiguinhos da escola que estarão, meu Deus, ao seu redor neste dia. Derrama do teu Espírito Santo sobre o meu filho, dá a ele calma, tranquilidade, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, chama, meu Deus, a igreja para concordar comigo nesta oração, para que o Senhor dê ao meu filhinho Rodolfo o desenvolvimento neurológico diário que ele precisa. Que o Senhor coloque as palavrinhas na boca do meu filho. Que o Senhor ensine o meu filho a falar, Pai. Que o Senhor me dê esse testemunho em nome de Jesus. Eu faço essa oração de concordância com a igreja que está aqui comigo. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha esposa Valéria. Que o Senhor dê a ela saúde, força, discernimento, sabedoria, paciência, saúde, Pai. Para esse chamado que o Senhor deu a ela de ser mãe atípica, de ser referência, de ser líder, de ajudar tantas mulheres, meu Deus, a superar esta dificuldade. Realiza, meu Deus, os sonhos da tua filha, que não falte na vida dela nem o grande nem o pequeno, e que todas as mães atípicas deste país sejam abençoadas, meu Deus, assim como eu peço a bênção sobre a vida dela. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filhinha Bruna. Leve em paz e em segurança para o trabalho, para a faculdade. Dá um dia de vitória, um dia de honra, um dia de reconhecimento. Traz a minha filha de volta para casa em paz e em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao Rir e a sua casa e toda a sua família.
A Nath, a sua casa e a sua família. A Maridoce, sua casa e a sua família. A Nira, sua casa e a sua família. A Valéria, sua casa e a sua família. A Alcione, a sua casa e a sua família. A Márcia, a sua casa e a sua família. O Carlos, a sua casa e a sua família. A Elvira, a sua casa e sua família. A Rosinha, a sua casa e a sua família. A Silvia, a sua casa e a sua família. O Agostinho, a sua casa e a sua família. A Mara, a sua casa e a sua família. Cristalina, sua casa e a sua família. Lana, sua casa e família. Ritinha, sua casa e família. DG, sua casa e família. Rô, sua casa e família. O professor Ismael, a sua casa e a sua família. O MC Cruz, a sua casa e a sua família. O Marcos, sua casa e a sua família. O Milson Carioca, sua casa e a sua família. O Marcos Fischer, sua casa e a sua família. A Paula. A Maria Divina, sua casa e a sua família. A Aline Gouveia, sua casa, a sua família. A Maria Anitta, sua casa e a sua família. Renácia, sua casa e sua família. A Laide, sua casa e a sua família. Rose Ferraz, sua casa e a sua família. Cristalina, sua casa e a sua família. Benedita Faria, sua casa e a sua família. Adriana Gomes da Silva, sua casa e a sua família. Jesus é o caminho, sua casa e toda a sua família. A Vanusa, sua casa e toda a sua família. Que todos esses nomes ditos aqui, meu Deus, representem toda a igreja. Todos os teus filhos, Pai, que estão aqui conosco fazendo esta oração e aqueles que vão vir fazer a oração no decorrer do dia nas outras plataformas. Que esta unção, que este poder, que este amor invada a vida de cada um dos teus filhos com poder e grande glória. Abençoa a Vanusa, a sua casa e a sua família, Pai, em nome de Jesus. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então eu estendo as minhas mãos sacerdotais em submissão à sua palavra. Declaro e profetizo nesta terça-feira, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos. Declaro uma terça-feira de paz, sobre todas as coisas, paz. Uma terça-feira de amor. Uma terça-feira de avanço, uma terça-feira de conquista. Uma terça-feira, meu Deus, de boas notícias. Uma terça-feira de cura. Uma terça-feira de libertação. Uma terça-feira, meu Deus, de prosperidade na vida dos teus filhos, de bons negócios. Uma terça-feira, meu Deus, de restituição, de restauração, de reconciliação, de libertação, de perdão. Em nome de Jesus, declaro e profetizo que Deus falará fortemente ao seu coração, que Deus te dará respostas de perguntas que você tem feito a Deus. Eu quero dizer a você, não desista, por mais difícil que possa parecer. Ainda que os teus olhos não vejam caminho, não acredite nos teus olhos. Ainda que o que você tem ouvido não tenha te animado, não ouça. Se aquilo que você tem sentido não tem te motivado, esqueça. Olhe para o Senhor. Porque a despeito do que você está vivendo, a despeito desse sentimento de solidão, a despeito desse sentimento de fraqueza, de que eu não posso mais, a palavra diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Deus nos prometeu que não nos daria uma luta maior do que pudéssemos suportar. Entenda isso que eu disse. Se você está sentindo que você não tem mais forças, se você está no limite, pensando em desistir, não desista, porque é no fim que vem a vitória. Quando a sua força terminar, começa o agir de Deus. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Repita isso para você mesmo. Porque quando eu sou fraco, o poder de Deus se apodera da minha vida, se aperfeiçoa. Não desista. Não desista. Não retroceda, não volte para trás, não deixe de crer. Permaneça. Seja um homem, uma mulher de fé, pague o preço.
Quanto maior a luta, maior a vitória. Não é à toa essa dor. Não é à toa esse caminho que Deus colocou para você. Se a luta é grande, meu Deus, meu irmão, é porque a vitória e a sequência da sua vida serão grandes também. É uma coisa óbvia de você entender. Quanto mais qualidade a escola, mais preparado sai o aluno. Quanto maiores as lutas que o Senhor te dá, mais preparado você se torna. Então não desista. Creia. Aguente mais um dia. Tem dia para começar e tem dia para acabar. Só não desista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Declaro e profetizo que toda obra de feitiçaria, macumbaria, orações contrárias, inveja, ódio, sentimento de vingança, que todo mal desejado contra você, sua casa e a sua família voltará 3 vezes maior para aqueles que desejaram e fizeram contra você. Você não está sozinha neste mundo. Você tem um dono, você tem um pai. Você faz parte de um corpo, você é a igreja, a qual as portas do inferno não prevalecem. Não tema. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Ainda hoje, você vai olhar para trás no final deste dia e você vai ter muitos motivos para dizer: louvado seja o nome do meu Deus. Você olhará para trás e você dirá: Senhor, bendito foi o dia em que eu entreguei a minha vida nas tuas mãos. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Confia no Senhor e estará seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Paizinho, recebe em consagração o nosso 3º dia de jejum coletivo. Que este jejum nos coloque mais próximos de Ti. Que este jejum nos alinhe de acordo com os seus desejos. Nos faça seres melhores. Que nós sejamos, meu Deus, poder nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Que delícia! Que delícia! Ah, como é bom! Eu sempre lembro, quando termino as orações, sempre lembro daquela banda Novo Som antiga. Ah, como é bom poder cantar, não é? Quem é das antigas vai lembrar. Como é bom, que delícia. Como é bom ter um Deus para nós começarmos o nosso dia colocando as nossas ansiedades nas suas mãos. Que bênção, que bênção. Que delícia ter você aqui para que nós possamos ter essa comunhão. A palavra de Deus, ela diz para que nós não percamos o desejo de estar em comunhão. Eu sei que muitas vezes isso vai ser colocado para você religiosamente como estar em algum lugar, mas não é isso.
Estar em comunhão não é fazer parte de uma religião, é importante a religião. Mas estar em comunhão é isso. É você estar num grupo de pessoas fazendo existir no mundo algo que já não existe mais. O amor pelo próximo. O Senhor se agrada quando nós temos atitudes que nos levam a parecer com Ele. Todo filho gosta. Ontem eu postei uma foto minha, quando eu era criança, e todo mundo disse: meu Deus, é o clone do Rodolfinho. Rodolfo é meu filho. Ah, que delícia ouvir isso. Como é bom. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós temos atitudes que se parecem com Ele e as pessoas se lembram de Deus por nossa causa, é a maior glória que alguém pode viver. É a maior alegria que a gente pode dar para Deus. Pregar o Evangelho sem abrir a boca. Pregar o Evangelho com a nossa forma de ser, com o amor que há em nós. Fazendo bem para o próximo sem olhar a quem. Isso é uma delícia. A segunda delícia é o café gelado que eu tomo no final. Ah, só eu e a Márcia que entendemos como é bom. Ah não, a Márcia também gosta de café quente, né? Bom é café gelado. Café quente são para os fracos, irmão. Os fortes, eles tomam café gelado. Bobagem, né? Mas amém. Que Deus te dê uma linda terça-feira, maravilhosa. Que tudo o que nós oramos aqui se cumpra na tua vida. Lá, Márcia. Chimarrão quente. Sai fora, Márcia. Chimarrão quente. Com esse calor aqui eu morro. Querida, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um. Todos os dias nós estamos aqui por volta das 6 horas da manhã, quando o sol nasce. Assim que começa a clarear, quando nascer o dia, a gente entra em oração. Por volta de 6, 10 para 6. Esteja conosco. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva também, para que quando a gente entrar, você receba a notificação e venha orar conosco. É sempre bom ter você com a gente. Tá bom? Se você durante o dia se lembrar de mim, por favor, não precisa orar não, só diga para Deus assim: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todo dia. Só isso já vai me fazer um bem danado. Combinado? Então eu espero vocês amanhã, cedinho estaremos aqui consagrando o 4º dia do nosso jejum coletivo ao Senhor. Fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui, tchau.